Quarta-feira, 3 de novembro. Botafogo, partida importantíssima para o Glorioso no estádio Newton Santos. Um jogo que pode aproximar o Botafogo de vez do acesso para a Série A. E também, dependendo do jogo do Coritiba, o Glorioso pode terminar o dia na liderança da Série B. Este é mais um pré-jogo aqui no canal, que está em nome de OneFootball, que é nosso parceiro. Se você gosta de saber tudo o que está acontecendo, por exemplo, se você estiver no estádio Newton Santos e quiser saber ali como está a partida do Coritiba, você pode acompanhar em tempo real, ali colocando a sua notificação para saber, teve gol do Operário, pei, apitou ali no OneFootball. E é muito importante que esse aplicativo esteja no teu celular, porque, por exemplo, no final de semana você terá os jogos da Bundesliga e lá tudo de graça ali em alta definição no teu celular. Se você não baixou o aplicativo, eu indico, é o melhor e mais completo que você pode encontrar. Link aqui na nossa descrição. Inscreva-se no canal, deixe o like nesse vídeo e entrem lá no Botafogo no Coração com o Thiago Franklin. Faltam ali menos de 200 inscritos para a gente bater a marca de 30 mil. Conto com vocês, gente, é de graça. É só aqui embaixo você entrar lá e se inscrever no meu outro canal. Tem sempre conteúdos do Botafogo aqui e lá. Conto com vocês. O nosso 33º jogo na Série B acontecerá hoje às 19 horas no estádio Newton Santos. Uma partida em que o Botafogo, se conseguir a vitória, chegará a 59 pontos e deixará o acesso muito encaminhado. Ontem nós tivemos resultados bons e resultados ruins. Por exemplo, o Avaí venceu e empatou com o Botafogo em pontos, porém segue atrás da gente em relação a saldo de gols. Se a nossa vitória acontecer hoje à noite, automaticamente abriremos novamente 3 pontos para a equipe de Santa Catarina. O CSA venceu seu jogo e está ali com 51 pontos. Hoje é uma diferença de 5 para o Botafogo. Caso a gente consiga a vitória, essa diferença voltará a ser de 8 pontos. Essas duas vitórias só colocariam ali o Botafogo numa situação perigosa se não vencesse a partida de hoje contra o Confiança, e eu tenho certeza que isso não acontecerá. O outro resultado da noite foi o empate do Goiás em casa com a equipe da Ponte Preta. A equipe esmeraldina está agora com 54 pontos. Se vencermos, abriremos 5 pontos e 2 rodadas, Serão menos 2 rodadas a respeito dessa equipe e ficaremos com uma diferença bem significativa para o quarto colocado. Hoje, praticamente no mesmo horário de Botafogo e Confiança, o Coritiba entrará em campo contra o Operário jogando em casa. Se a equipe Coxa Branca não vencer e o Botafogo vencer, terminaremos a rodada na liderança. Isso quer dizer o quê? A noite de hoje, no estádio Newton Santos, poderá ser de muitas coisas positivas. O Botafogo não contará com o Chay. O camisa 14 segue ali fazendo tratamento no seu tornozelo e não terá condições para atuar no jogo de hoje. A expectativa é que talvez ele possa jogar contra o Vasco domingo em São Januário. O Botafogo possivelmente terá 2 novidades em relação às pontas. No lado direito, Ronald entrará no lugar de Varley. E pelo lado esquerdo, Marco Antônio no lugar do Diego Gonçalves. O provável Botafogo será Diego Loureiro, Daniel Borges, Carly Canu e na lateral esquerda, Hugo, Barreto, Pedro Castro, Ronald, por dentro, Luiz Henrique, que entrará no lugar de Chay, e do lado esquerdo nós teremos o Marco Antônio. E no comando de ataque, Rafael Navarro. Luiz Henrique terá ali a sua grande chance com a camisa botafoguense, um jogador que sempre entra no decorrer das partidas e até agora não mostrou nada. E hoje terá sua grande chance começando o jogo. Ele, que é um menino que o técnico Enderson Moreira conhece muito bem e quem sabe pode ter hoje a sua grande oportunidade e ser muito útil. A ausência do Chay certamente será sentida, que é um jogador que tem aquela circulação muito interessante, um jogador que não se esconde do jogo. E o Luiz Henrique terá que fazer isso. A entrada do Marco Antônio, na minha visão, foi muito para você ter ali 2 armadores no time do Botafogo hoje. Se você tem apenas o Diego Gonçalves, você teria um jogador que vai mais ali para a parte individual, já o Marco Antônio, atrelado ao Luiz Henrique, o Botafogo teria 2 jogadores atrás do Rafael Navarro. Isso poderá ser muito importante. E o Ronald, pelo lado direito, pode ocupar ali os espaços que o Léo Dantas vai falar daqui a pouquinho a respeito do João Paulo, que é o lateral esquerdo da equipe do Confiança. O Botafogo precisa de ter aquele desempenho do jogo contra o Brusque. Isso precisa acontecer nesta partida. Caso aconteça algo semelhante, os 3 pontos acontecerão.
Se o Botafogo jogar de maneira blasé, desconcentrada, não respeitando Confiança, aí nós teremos dificuldades no jogo. A equipe de Sergipe está na penúltima posição, praticamente rebaixada, e o Botafogo tem que entrar em campo sabendo disso e colocando o seu melhor futebol e a sua vice-liderança dentro de campo. Só assim os 3 pontos acontecerão. E você que ainda não comprou o seu ingresso, ainda dá tempo. Se você estiver vendo esse vídeo antes das 3h30, pode fazer a aquisição do seu bilhete, comprovando se você tomou as 2 doses da vacina ou se você quiser fazer o exame antígeno. Dá para você ir ao estádio Newton Santos e a torcida do Botafogo será fundamental. Lembrando que estarei na Casa Botafoguense às 21 horas. Teremos a nossa live pós-jogo diretamente do estádio Newton Santos. Para falar um pouquinho do Confiança, trago o Léo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, Thiago, pessoal do canal. Vamos falar do Confiança, o adversário do Botafogo nessa quarta-feira. A equipe está soterrada lá na zona de rebaixamento, praticamente desde o início da competição. Está em 19º lugar, 31 pontos ganhos apenas, 8 vitórias, 7 empates, 17 derrotas, fez 32 gols, sofreu 44. É o time que mais perdeu na competição, ao lado do Lanterna Brasil de Pelotas, e tem a segunda pior defesa da competição, só é melhor do que o Brusque. Apesar de todos esses números ruins e do time vir de uma derrota de 2-0 para o Londrina em casa, que é outro time que está reagindo na briga contra o rebaixamento, o Confiança do Luizinho Lopes, que entra em campo nessa quarta contra o Botafogo, é muito diferente daquele Confiança que entrou em campo contra o Botafogo no primeiro turno. Por coincidência, o Botafogo também, né? O Anderson Moreira assume naquela partida, então a gente já tem aí um turno completado de Série B. Para as duas equipes, o Botafogo iniciou uma reação muito antes, obviamente é muito favorito na partida, mas o Confiança está reagindo. Como o Confiança está reagindo? Com mais qualidade, propondo o jogo? Não, reconhecendo as suas limitações. É um time que tem pouca posse de bola, é a menor média da Série B, com apenas 45%. Admite sofrer pressão, é o segundo time que mais sofre finalizações na competição, principalmente porque tem uma defesa muito exposta, porque desde que o Luizinho Lopes chegou, o time tem jogado com um volante só, antes jogava com 2, agora está jogando com um só, o Madison acaba ficando sobrecarregado, isso chega a refletir lá na dupla de defesa, uma defesa que não é muito bem postada, então sofre muita pressão, rouba pouca bola, é o segundo time que menos tira a bola do adversário, mas tem tentado de qualquer maneira sobreviver a essa pressão. O goleiro Rafael tem feito boas defesas também, isso contribui, e aí tenta sair no contra-ataque. A grande diferença do Luizinho foi começar a jogar com 2 meias. Antes era o Álvaro e o Gemerson, ultimamente tem sido o Álvaro e o Vinícius Barba. Isso tem dado um pouco mais de qualidade nessa saída de bola em velocidade. É um time que não usa tanto assim os pontas para fazer essa saída, a bola passa um pouco mais pelo meio e a bola acaba chegando um pouco mais redonda para os atacantes. E aí é 4-3-3 típico, linha de 3 lá na frente, mas os 2 pontas fecham muito dentro da área. Tanto que o artilheiro é um deles, o Neto Berola, só que pela questão física ele tem entrado só no segundo tempo. Ali no meio, a gente não tem tido, no meio centroavante, né, meio do ataque, a gente não tem tido um jogador goleador, Hernanes, o Thiago Reis e o Lohan têm se revezado e ninguém tem balançado muito as redes. E a grande arma do Confiança tem sido pelo lado esquerdo. O João Paulo, lateral, vai muito à linha de fundo, cruza muito, pisa na área para fazer finalização, mas dá o corredor. Então o lado direito do Botafogo precisa prestar atenção nessa marcação, mas pode ter um espaço muito bom para atacar. Esse é o Confiança que está tentando reagir, mas o Botafogo é favorito. Para contar um fato histórico, chamo o outro Léo, Léozão, Memória Alvinegra. Fale aí, Léo. Fala galera ligada aqui no canal do TF, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo do Memória Alvinegra e como sempre estou eu aqui no pré-jogo do canal para falar com vocês sobre Botafogo e Confiança. As duas equipes se enfrentam nesta quarta, às 19 horas, em mais uma partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, em que o Botafogo busca mais uma vitória para seguir firme na luta pelo acesso à primeira divisão o mais rápido possível, para que a gente comece a pensar em 2022 e que seja um ano que o Botafogo volte a conquistar as glórias que ele merece na sua história. Aproveitando que o Glorioso enfrenta o Dragão de Sergipe, eu quero falar com vocês de curiosidades gerais do confronto. Ao todo, foram 3 partidas entre as duas equipes, uma amistosa e outras 2 oficiais. A primeira, amistosa, aconteceu em 18 de março de 1955. O Botafogo venceu a equipe sergipana por 5-0 com 3 gols de Vinícius,
Um gol de Carlyle e outro de Paulinho. O técnico daquele time na época era Zezé Moreira. Já a segunda partida foi oficial, a primeira oficial. Aconteceu no Brasileirão de 1978, no dia 3 de maio. E nesse dia o Botafogo venceu mais uma vez a equipe da casa, mais uma vez jogando em Sergipe. Vencemos por 1-0 e o gol foi de René de cabeça. O técnico daquele time era o Zagallo. O Botafogo ainda tinha na sua equipe Paulo César Caju, Dé Aranha, Nilson Dias e outros grandes jogadores, por exemplo, Perivaldo. Perivaldo também estava naquele elenco que disputou aquela partida em 1978. E em 2021, agora, foi o último confronto. Foi pela Série B desse Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu por 1-0 com um gol de Romildo aos 45 minutos do primeiro tempo. E olha uma curiosidade, a primeira delas. Foi o primeiro jogo do Anderson Moreira no comando do Botafogo. Ele estava estreando naquele jogo. Não precisa a gente saber como foi a estreia, passou. O fato é, a partir daquele jogo contra o Confiança, que aconteceu em 24 de julho deste ano, o Botafogo venceu com o Anderson Moreira e mudou completamente da água para o vinho. A partir dali o Botafogo arrancou e hoje estamos na situação que estamos, se Deus quiser, confirmando o acesso à primeira divisão. Segunda curiosidade, contra a equipe sergipana, vai ser a primeira vez na história que o Botafogo vai poder jogar em seus domínios, que o Botafogo vai poder ter o seu torcedor a seu favor no estádio Newton Santos contra a equipe do Confiança. Então, que o Dragão não invente de cuspir fogo em lugar errado, que o Botafogo continue fazendo uma boa performance em campo e que não tome conhecimento, com todo respeito, logicamente, que não tome conhecimento da equipe do Confiança para que a gente consiga mais uma vitória nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Leonardo Araújo, para o canal do TF. Valeu, meus amigos. Link dos dois aqui na descrição. É isso, vencer ou vencer. Hoje não tem outro resultado que não seja a vitória no estádio Newton Santos. Hoje não dá para trocar pontos, é vencer e ficar bem próximo ao acesso para a Série A. Lembrando que, live pós-jogo, hoje às 21 horas, não teremos almoço com o TF, só se acontecer algum fato bem relevante que eu volto antes da partida. Mas assim que acabar a peleja, nós teremos a live pós-jogo lá do estádio Newton Santos, análise da coletiva e muitos outros vídeos para vocês que amam a Estrela Solitária. Vamos juntos, vamos vencer o jogo. Se você chegou até aqui, deixe seu like. Se você não deixou, deixe. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito. Entrem lá no Botafogo no Coração com o Thiago Franklin. Link aqui na nossa descrição. É isso, vamos vencer, se Deus quiser. E vamos comemorar muito no estádio Newton Santos. O acesso está chegando, mas a gente precisa jogar bola. Não adianta apenas achar que a camisa vai vencer o jogo. Os jogadores têm que entender isso. Valeu, galera. Fui.